E aí, povo de Cristo, bem-vindos a mais um NSDC Cast, bem-vindos ao Nós Somos de Cristo. Eu sou Jackson Goulart, líder e pastor aqui do movimento Nós Somos de Cristo. Estou aqui mais uma vez com essa princesa. Oi, gente, tudo bem? Que gosta de um café, né, meu amor? Nossa, amo café. Olha, acabei de colocar, já tá na metade. Isso aí, mas sem açúcar. Sem açúcar. E hoje eu estou surpreendida aqui porque o nosso convidado gosta de um melado. Ele ele não põe açúcar no café. Ele põe café no açúcar. E é muito prazeroso e honroso para nós receber. A gente está aqui numa jornada, né, de receber pessoas incríveis que Deus tem levantado aqui na nossa cidade, em Sorocaba, para tocar a nossa cidade, tocar a nação. E é um prazer, uma alegria receber aqui o Basto, que não é Bastos. É Basto. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz. Estava ansioso, assim, nunca participei, né, de nada assim. Aí vi os amigos aqui vindo, eu falei, cara, deve ser muito louco, então bora lá, bora lá. Isso aí, bem-vindo. E o pessoal chama de Bastos. Isso. Mas é Basto. É porque é muito mais comum Bastos, né? Você vê que Bastos é mais comum. Basto já é mais exótico. Exclusivo. Exclusivo. Não, isso aí. Daí a galera confunde, daí a gente põe Bastos. Mas daí eu já desencanei também. Quando a galera fala Bastos, é Bastos, então. Mas é Basto. Basto, legal. Basto. Eu tava chamando, eu tava conversando com ele no WhatsApp. Ô, Bastos. Aí ele já chegou. Então, ó. É Basto. É Basto. Mas tá certo, o nome a gente preserva, né? Mas o nome é João. Daí, só que como tem muito João, daí a galera começou a chamar de Basto. Aí ficou. Legal. Basto, pra quem não te conhece ainda, acho difícil. É difícil. Mas se apresenta aí pra galera. Bom, meu nome é João Basto. E faço hoje parte do time da Igreja Família também, né? Parte do time de louvor lá do IF Music. E lidero hoje o louvor da base, da base Jovens lá, que é o Ministério de Jovens lá da igreja. E tenho minha banda também, que é Basto and Brothers, que não é o nome é um pouco recente, mas já tem alguns anos aí de estrada aí com os meninos. E estamos aqui em Sorocaba, na região, aqui servindo, tentando servir o próximo, servir a igreja local e ser bênção aí na vida das pessoas, levando o evangelho de Jesus, e é isso. Recém-casado? Recém-casado com a mulher mais linda desse mundo. Um beijo, meu amor, quando você vê isso. Que eu acho que eu vou estar do seu lado assistindo junto com você. E aí você vai ver que... Ela pediu, ela falou, se você não falar um negócio lá pra mim... Isso aí. Tem que... linguagens de amor. Te amo. Isso aí. Júlia Basto. Top. Linguagem... Palavra de afirmação. Palavra de afirmação. Isso aí. Essa é a minha linguagem maior, assim, de amor. Eu sou um cara que eu abraço e tal, mas, tipo, as minhas linguagens maiores, assim, que a gente sempre conversa muito sobre isso, né? Eu tenho a questão dos presentes, dou muito presente, palavra de afirmação e atos de serviço, assim. Ela já é a questão do toque, né? Ela também faz atos de serviço, assim, então... E casado, a gente vai trocando experiências, né? Claro. Sempre aprendendo, né? Nunca a gente pode se fechar, conversar sempre. Fizemos um mês agora, recentemente, então tá sendo... Se eu soubesse casar era bom, assim, casava antes. Já fala pra todo mundo, e aí, casar é legal? Como tá o casamento? Eu falei, top demais, cara. Você sente que tá voando, assim, ó. Maturidade, sei lá, ativa uma parada, é muito da hora. Muito da hora. Top. Melhor coisa da vida do ser humano, depois de conhecer Jesus, é casar, constituir a família, a gente tá muito feliz. Top. Eu vou começar aqui já rasgando seda. O quê? Vou começar rasgando seda. Estávamos lá no 24 Horas de Adoração, e aí o encerramento foi culto da base. E tava lá o louvor da base, né? O Base Worship. E aí, beleza. Galera incrível lá do louvor. A gente ainda tava conhecendo todo mundo, né? A gente não sabia quem eram as pessoas aí. Foi. E aí teve um momento que, acho que foi o Gabriel, pediu para o pessoal vir na frente, em posição de mãos e tal. Enfim, a gente subiu lá para orar também. E eu tava lá já na plataforma, e aí entrou uma voz, mano. Que eu falei, opa, sabe? Porque todo mundo é incrível. Quem é esse? Mas quando entra aquela voz, opa, o que tá acontecendo aqui? Algo diferente. Eu achei no momento que fosse o pastor Bonfim. Não sei, será que é o Bom? Porque ele tava na plataforma. Porque a gente não chegou a ver, né? Eu não tinha visto ainda o pastor Bonfim cantando. Eu achei que fosse ele. Porque é uma voz, assim, madura, assim, tipo, maturidade. E aí, o drive, né? Aquela rouquidão. Aí, quando eu olhei,
era o João. Eu falei, mano, que voz, cara. Obrigado. Mano, que verdade. timbre que você tem. Obrigado, mano. E o mais incrível é que eu fiz poucas aulas. Hoje eu faço aula, né? Agora eu tô um pouco parado, mas com a Vanessa lá, a Vanessa Souza. Mas, assim, foi tudo no aprendizado de igreja. Eu sempre fui muito igrejeiro, né, cara? Então fui aprendendo assim. Mas a galera sempre fala assim, cara, não tenho mérito nenhum. Foi Deus que fez assim, Amém. então... Mas, pô, obrigado. Não, e teve um casal de amigo nosso que falou assim, cara, vocês já ouviram o Basto? Mano, aquela voz dele é muito massa. Vocês têm que ouvir e tal. Aí a gente, mas que hora que ele vai estar no 24 horas? Cara, eu acho que ele vai fazer a madrugada. E aí a gente não 4 horas da conseguiria manhã. fazer, porque a gente já tá de manhã. A gente precisava descansar e tal. E aí, quando você começou a cantar, esse casal cutucou. É ele! Aí eu, entendi, é mesmo. A voz é muito massa. Parabéns. Obrigado. Mas então, no 24 horas foi um desafio, né? Que eu... Desde as reuniões que foram sendo feitas, eu participei, não participei das 2 primeiras, mas no lanche que o Eli citou aqui, eu tava lá, a gente saiu trocando experiências, já tinha alguns amigos do reino aí que a gente já tinha em comum. Eu conheci o Eli a gente já conhecia, na verdade, de vista, né? Mas conheci o Eli a fundo nesses encontros, assim, um grande amigo que eu fiz também, abraço Eli. E que, né, fez esse convite, cara, vamos ministrar lá, vamos participar, vamos estar com a gente. E eu, por ter pego um pouco dessa geração 2000 também, né, da adoração extravagante, e eu fui muito marcado por isso, né? Eu tive, mesmo muito jovem, adolescente, eu tive marcas nessa leva também de ministros e tudo mais. E aí, cara, eu falei, cara, esses eventos para mim são maravilhosos, topo e vou ficar as 24 horas. Aí os caras, vai ficar 24 horas? Eu falei, eu vou. Então você foi um dos únicos, Pô, talvez. Únicos. Teve acho que uns 5 que ficou lá. Mas Uau. assim, vieram Nossa. tudo na minha. Na onda. Falei, eu vou ficar. Daí tem uns adolescentes lá, que estão lá na base também, que eles são, assim, extraordinários, cara. Eu louvo a vida deles porque eles são jovens pra caramba e eles têm o coração em Jesus de uma forma, assim, que na idade deles eu não tinha, Que demais. sabe? E o Bruno, o Rafinha, esses meninos são demais, assim. E eles ficaram também, eles foram os zeladores, né? O pessoal que ajudou a gente lá na transição e tal. E eles falaram, você vai ficar? Eu fico também. Eu falei, então eu vou ficar. E ficamos, levei roupa, tomamos banho lá, ficamos lá, comemos lá e ajudamos, né, na parte geral. Só que daí, como eu ministrei na madrugada, nesse dia tava muito frio. Tava. De Acho que noite. chegou uns 6 graus, não foi? Sei lá, tava parecendo menos 100. Tava muito gelado, cara. E aí, né, os meninos chegaram, a gente tocou 2 horas, pareceu que foi meia hora, assim, foi muito... Assim, fluido. Nossa, foi extraordinário. E aí, beleza, passamos o nosso turno, continuei lá, né? Ninguém é de ferro, então eu não fiquei as 24 horas, eu dei uma cochiladinha ali no meio tempo. Mas você ficou na igreja às 24 horas? Fiquei as 24 horas lá, não voltei pra casa. Na época eu não tava casado ainda, então dá mais pra fácil. fazer essas doideiras, né? Aí... eu tava um pouco sem voz. Assim, acaba que tava muito gelado, eu fiquei um pouco rouco. Então, pra noite, eu ia ministrar também. Ia ser tem 4 ministros, tem mais, né, na verdade, mas iam ser 4 ministros escalados ali pro turno da base. E eu ia cantar, só eu falei, cara, não vou conseguir. Então, eu ia fazer MD, né? Eu ia fazer a direção musical ali, soltei o clique e tal, as coisas, e fui falando com a banda no mic de banda. E aí minha voz foi voltando. Eu aqueci, fiz uns aquecimentos de relaxamento e tal, uma parte mais de relaxar e tal. E minha voz voltou. Aí no final, que ia rolar o apelo, a gente decidiu a música ali que ia cantar, o mover e tal. Eu falei, mano, deixa eu ministrar essa. Senti de ministrar. Falei, deixa eu essa. Tipo, não ministrei, né? E aí foi quando eu ministrei ali no final. Mas, tipo, eu não tava planejado porque eu ia ministrar no domingo também. Entendi. Então eu até queria poupar a voz e tal. E no fim nem precisou, porque daí no domingo também fluiu de boa. Então. Que incrível. Foi bem cansativo, mas o espírito estava tão avivado que na hora ainda cheguei em casa, ainda fiquei um tempão acordado, trocando ideia com a minha mãe, contando como foi, né? Então, quando o espírito tá forte, o resto vai tranquilo. E você que ficou praticamente todos os turnos, como que você enxergou? Talvez você seja o cara que tenha uma visão mais geral do 24 horas. Sim. O que você achou? Cara, primeiramente acho que foi um ponto de união muito forte em ministérios ali. Eu acho que eu sinto que para fluir uma adoração genuína, a igreja ela precisa estar em sintonia, ela precisa estar ligada.
acho que, né, os ministros de louvor aí que vão assistir, que estão assistindo aí, vão se identificar. Às vezes a gente está dando a vida no altar, cara. A gente está ali e parece que não tá... Sabe, já sentiu isso? Parece que a galera tá, tipo, distraída e tal. E eu sinto que precisa de uma ligação entre uma comunhão para fluir uma adoração genuína, para tipo, distrações acaba que acontecendo, sempre vai ter, principalmente em lugares muito grandes, sempre vai ter alguém que vai estar um pouco viajando e tal. Mas eu achei que foi legal esse start que foi dado de união e intercessão também pela cidade, para tipo, realmente levantar esse altar de adoração com uma seriedade, para não ser uma apresentação, em nenhum momento ali rolou nenhuma vaidade, não estava sendo, tipo, teve as lives e tal, mas tipo assim, totalmente, sabe, solto, não foi uma parada tipo de apresentação mesmo. Então, eu senti que dos ministérios teve uma união. Os tempos de mesa, para mim, foi essencial. Então, acho que ter conhecido a galera antes ali, feito as conexões, teve esse tempo de mesa para a gente trocar experiências, as ministrações. Eu lembro da ministração que você deu lá também antes. A palavra que o pastor Aledo Chama também deu lá quando a gente fez aquela reunião no Chama mesmo. Entre outros momentos muito, assim, muito preciosos, assim, que foi esses pré, né, 24 horas. Eu acho que foi um start para a galera começar a não só cumprir escalas, tipo, eu vou fazer os meus afazeres aqui na igreja, mas tipo assim, levar com seriedade a comunhão para gerar uma adoração genuína. Então, eu fiz vários amigos ali, levo várias pessoas comigo que eu quero ainda. Tem muita gente aí que eu não tô de marcar café, de marcar e tal, ainda não consegui, porque a correria é muito grande, mas fluiu porque existiu união. Então, a resposta, eu acho, de um altar de adoração saudável é essa junção, essa união, essa unidade, né, entre ministérios, entre pessoas, para gerar algo saudável para o reino de Deus. Então, eu creio que foi um destravar, foi um ponto de partida para algo que Sorocaba vai receber, assim, algo que está acontecendo, na verdade, no nosso meio. Eu sou suspeito para falar, porque essas mesas, né? E falei pro pastor Eli aqui, a gente quer contribuir, trazer a galera para a mesa, para a gente dar continuidade, porque senão teve um pré muito bom, teve um 24 horas muito bom, mas a gente precisa, eu acredito que é um esforço de cada um, sabe? Sim. A gente precisa contribuir para que isso permaneça. Manter, né? Para que não vire só um evento, né? Foi legal, teve um 24 horas, mas que frutos que a gente pode continuar gerando? Cara, e para mim, essas conexões estão sendo incríveis. Talvez se não tivesse 24 horas, eu não conheceria o Basto. Sim. Né? Ou demoraria anos para conhecer. Então, foi importante até... Eu acredito que muitos de nós saímos de uma bolha. Daquele lugar que você frequenta, daquelas pessoas, daquela rotina de culto, né? Mano, para mim, é o que eu carrego assim de mais precioso e que isso pode gerar ainda coisas maiores. E entra numa parada que, assim, muitos, né? Ou eu acho que todos, né? Que ministraram ali tanto palavra quanto adoração, hoje na nossa cidade são pessoas muito influentes aqui. Então, dificilmente alguém que estava ali ministrando não tinha pessoas que acompanham, que são discípulos, que são, né, ovelhas de ministérios e tal. E não só gera essa conexão entre as pessoas que estavam ali nos bastidores, contribuindo, ministrando e tal, mas como um todo, como um discipulado geral ali, vamos dizer, a galera toda se unindo. Então, são referências, né, fazendo algo para se tornar ainda mais referência de levantar um altar unido, sabe? Então, todo mundo ali levou, acho que uma experiência, uma bagagem e conseguiu trazer, né, para os seus ministérios, para as suas casas, né, um fruto disso. Então, pessoas que talvez não conheciam, não somente, né, os ministros que estavam ali ministrando, mas pessoas que talvez, tipo assim, por exemplo, da nossa igreja, que não conheciam o time RDR, já ficaram, nossa, mano. Eu ouvi, tipo assim, nossa, aquela moça lá, velho, ela
nossa, que voz e tal, a pregação dele e tal. Então, eu vi também palavras positivas, da mesma forma que, tipo, pessoas começaram, por exemplo, a procurar e, tipo, nossa, cara, eu vi você ministrando lá e tal. Então, gera essa troca de experiências a ponto de gerar coisas saudáveis no reino de Deus, né, no corpo de Cristo, e expandir, cara, e gerar algo saudável, né? Como eu falei, não existe a vaidade, mas existe uma comunhão sendo gerada não só entre os ministrantes ali, os ministros, mas as pessoas envolvidas por trás, os ministérios por trás. Então, eu acho que tem que ter outros, né? Vai ter outros, né? Então, já estou ansioso pelo próximo, já é uma expectativa. E vai ter outras pessoas que a gente vai conhecer, vai ter outras pessoas que a gente vai fazer conexão. E isso é a igreja, cara. Isso é ser igreja. Então, isso para mim foi o mais precioso. Porque hoje tem muita gente boa em fazer culto, cara. Fazer reunião, fazer conferências legais, fazerem coisas bacanas, mas a comunhão tem faltado, eu acho, em alguns pontos. Eu acho que isso vai servir para reatar isso, trazer de volta essa essência de comunhão mesmo. Que eu acho que a palavra que eu vou usar para definir. A comunhão foi extraordinária. Assim. Eu acho que eu acredito que o Eli, ele foi muito usado por Deus, porque no momento do 24 horas, todo mundo, cada um contribuiu na vida de cada um. Todo mundo derramou algo sobre alguém. Exatamente. Então a gente até falou. Derramar coletivo, né? Exatamente. A gente falou até no podcast com o Felipe Galvão, que como cada pessoa que estava ali tinha que estar ali, né? Cada pessoa tinha que estar ali, porque... Foi da forma que Deus parece que planejou, né? Foi ele que direcionou, né? E é por isso que essas mesas são tão importantes, né? Porque a gente cresce muito, né? Um com o outro, né? Sozinho, cara, a gente vive na bolha. E todo mundo carrega algo de Deus que talvez o outro não carregue, e provavelmente não, principalmente quando a gente pensa em ministérios mesmo, né? Sim. Deus não dá tudo para alguém, porque se ele desse tudo para alguém, ele tiraria a dependência que a gente tem, né? Do corpo, Exato. né? De um depender do outro. Então, cara, esse derramar foi fundamental. Unções, né? São unções específicas, vocações específicas, talvez, mas todos têm essa característica para que seja um corpo realmente, tipo assim, braço, perna, cabeça, com uma função, assim. Então, isso se completa. Então, é exatamente isso que você falou. Se fosse uma parada já, alguém fosse completo... E não, sempre vai ter alguém. Inclusive, por exemplo, você falando do Felipe, é um cara que é muito meu amigo. A gente é amigo bem próximo, assim. Mesmo tendo prática, ele é mais novo que eu, na verdade, assim. E mesmo sendo muito amigo, eu aprendo a estar com ele, assim, não só com ele, mas com o Jota, com o Gabriel, com o Eli, com vocês aqui agora. É um aprendizado. Então, eu vou levar coisas daqui e levo sempre coisas para minha casa, para o meu cotidiano, para minha vida, para o meu devocional, coisa que eu aprendo com essas pessoas do reino, pessoas que têm algo a acrescentar na nossa vida, assim como também espero que eu esteja acrescentando na vida de outras pessoas. Então, esse derramar coletivo é necessário. Então, quando às vezes tem essa parada de tipo assim, fulano que não se mistura com ciclano, visão de ministério diferente, fecham-se as portas, eu não vejo isso como uma igreja. Então, quando pessoas acordarem para ter essa abertura mesmo, tirar essa escama dos olhos para ver que estamos caminhando para a mesma bandeira, é a mesma bandeira, estamos levantando o mesmo Cristo, é o mesmo Jesus, é o mesmo Espírito Santo, é o mesmo Evangelho. E tem pessoas que fazem questão de, tipo assim, indiretamente não, mas tipo assim, sem perceber, acabam diferenciando isso, sendo que não é diferente. Uma doutrina, todo mundo vai ter uma cultura diferente em cada igreja, mas é o mesmo Cristo, cara. Então tem que parar com isso, de tipo assim, eu vejo muitas piadas, né, que eu não compactuo, mas tipo assim, fulano que é de outro ministério, outra doutrina, fala, é primo. Não, mano, nós somos irmãos em Cristo. Não é primo, é irmão, é família. Entendeu? Então, se é da igreja B, igreja Z, igreja fulano, igreja ciclano, somos igreja do Senhor Jesus, cara. Então, a gente tem que caminhar para isso, tá ligado? Tem que caminhar para essa direção. Enquanto pessoas levantarem Cristos diferentes, a gente não vai ter uma adoração saudável, não vai subir como um incenso suave, saca? Então, eu penso muito nisso. Eu acho que a comunhão, como a palavra diz, a comunhão com suave, que os irmãos vivam em comunhão, isso gera uma adoração verdadeira, sabe? Então, eu creio que aquele dia, naquelas 24 horas,
Jesus foi exaltado com verdade, assim. Eu senti muito isso. Então, eu tava lá e assim, eu me espantei com a minha... como posso dizer? Com o meu corpo ter aguentado. Porque, assim, eu tô acima do meu peso. Tipo assim, eu tô com 27, eu não tô velho, mas não tenho 17. Então, tipo assim, eu acho que eu aguentei muito bem, assim, as 24 horas, porque eu tava totalmente envolvido e aquilo era muito de verdade. Aquela atmosfera era muito de verdade, porque teve esse propósito todo em cima disso. Então, foi muito da hora, muito da hora. Achei que você ia... Damas primeiro, É por que eu favor. posso mudar de assunto, você não quer? Eu ia mudar. Você ia mudar? Não, é porque o que eu ia perguntar é como que foi seu encontro, né, com Deus? Porque, assim, a gente é filho de pastor. Você é filho de pastor também? Não. Como que você encontrou a Jesus? Como que foi seu relacionamento com Deus antes, né, de tudo isso acontecer ministerialmente? Esse processo de você encontrar Jesus. Certo. A história, assim... Você deve ter encontrado a igreja primeiro, depois Jesus. Ou não, foi no mesmo Foi momento? Jesus, cara. Foi Olha, Jesus. que incrível. Na verdade, assim... Na verdade, Jesus te encontrou, né? Mais cirúrgica, é isso mesmo, é isso aí. Na verdade, na minha família, quem começou a frequentar a igreja, se converteu mesmo, conheceu a palavra, conheceu Jesus, né? Foi encontrada por Jesus, foi a minha irmã. Mas antes disso, voltando num contexto, né, de lá atrás, quando eu era um pequeno basto ainda. Na verdade, eu não era basto ainda. Eu era, porque assim, teve uma questão, tipo, de paternidade e tal, que daí teve todo um processo e tal. Daí eu mudei para basto um pouco mais para frente, né? Mas o meu nome era outro. Era Oliveira antes. Mas, enfim, coisas da vida. E aí, cara, tipo assim, eu, né, contei aqui, isso não tem problema eu abrir, então é bem tranquilo, assim. Sempre teve muito problema com paternidade, porque, assim, eu tenho muito respeito pelo meu pai e tal, mas ele não teve uma criação assídua comigo, né? E por famílias diferentes e tal, e tudo bem, né? Coisas da vida, acontece. Mas isso gerou em mim várias coisas, assim, que eu tive que crescer me adaptando, crescendo meio que, vamos dizer, meio independente, fomos meio assim, porque a mãe, ela tem um papel importante, obviamente, mas ela não vai ensinar coisas que o pai tem que ensinar. Então eu fui aprendendo meio que sozinho, né? Então, assim, eu tive vários processos que eu passei desde pequeno, com paternidade e tudo mais. Em vista disso, eu sempre fui uma criança muito... Eu falo muito hoje, sou muito, assim, muito extrovertido, mas eu sempre fui muito tímido, né? Sofria bullying na escola, né? Eu tenho uma orelha um pouquinho avantajada. Mas, assim, eu era pequeno e, tipo assim, eu era aquela criança, tipo, mais acima do peso, que era mais excluída e tal. E, tipo, eu não tinha eu não tinha tanta coisa, assim... que, vamos dizer, eu não jogava bola ali. Sabe? Acho que muitos vão se identificar, assim, talvez. Eu não era bom no futebol, eu não era, tipo, não tinha tantas notas legais, eu sempre tive algumas dificuldades, assim, que eu passava. Então, e aí, com vários problemas familiares também, eu sempre fui meio de boa, assim, meio retraído. Gostava das minhas paradas, assim. Eu sempre fui meio... Até hoje eu gosto, né? De cultura nerd, cultura geek. Então, tinha muito anime, tinha muito gibi. Nossa, eu adoro isso, cara. Eu amo demais. E, assim, sempre acompanhei muito isso. Foi um universo que eu entrei ali que, assim... Você se identificou. E aí, consegui ter amigos nisso também, né? Muitos amigos. Mas sempre fui muito na minha. A minha família, né, a família da parte da minha mãe, meus irmãos, a gente sempre foi de igreja católica, né? Então, assim, era saudável ir na igreja. Assim, sempre foi a gente teve a visão de, tipo assim, é legal ir pra igreja, é bom pro equilíbrio do ser humano, né, e tal. E eu frequentava a catequese. Todo sábado tinha que ir na catequese e tal. Mas, cara, nunca tinha lido Bíblia, não entendia muito as coisas, né? Pra mim era uma religião e tal, e respeito total, mas, assim, eu não praticava, era só porque minha mãe pedia pra eu ir. E, tipo, eu sabia que tinha que ser batizado e ter a primeira comunhão para poder casar. Aí tinha que ser... A minha mãe falou, não, tem que ir, você vai casar um dia, você tem que ter a primeira comunhão, tem que tomar a hóstia e tal. Era o meu entendimento. Então, tipo, não era uma parada, não, eu quero ir e tal. Enfim, era meio leigo nisso, mas eu ia. Então, eu conhecia, eu lembro, tenho memórias, assim, de ir na igreja com a minha mãe, aos sábados de manhã, missas, domingo de manhã e tal. E aí, nunca me envolvi muito em religião, nunca me envolvi muito nisso. Aí, cara, lá para os meados de 2009, a minha irmã se converteu.
A gente sempre foi muito... na verdade, a minha família inteira ali sempre foi muito da cultura até é bom entrar nisso para como eu entrei na música, porque faz isso muito, vai linkar. Muito na pegada do carnaval, do pagode. Minha família é toda pagodeira, cara. Todo mundo, assim. Só eu que não... Não, eu não tenho nada contra o pagode, mas eu não escuto pagode, não ouço, assim. Não é um negócio que eu não gosto, que eu odeio. Mas também não é... Não é meu gosto musical não mais. Identifica. Eu tocava na escola de samba quando eu era pequeno, porque era divertido. Eu criança, batucar lá e tal, era legal. E linka na parte de louvor, porque assim, me gerou ritmo e aí eu comecei a tocar bateria na igreja, porque eu já tinha essa noção. Então a minha família ali, todo mundo era músico. Meu irmão hoje canta, ele tem grupo de pagode. A minha irmã cantava na igreja também. Minha irmã, ela era aquela irmã que cantava com playback e tal. Era esse naipe. O grupo das irmãs que tinha oportunidade. E eu me converti na Assembleia, né? Mas a minha conversão, ela gerou a partir de um sonho profético que eu tive, né? Eu não sou um cara de ter, assim, sempre... Nossa, palavras de conhecimento e tal, mas de vez em quando acontece, assim, eu tô ali no espírito e eu vou lá e falo, faz sentido para você, fez e tal, mas eu não vou embora com fogo para casa, não, eu vou e falo, eu entrego. E foi o primeiro sonho que eu tive profético, eu sempre tive sonhos normais, e esse dia eu sonhei, eu tinha 13 anos, esse dia eu sonhei que eu estava na minha casa com a minha mãe, e eu lembro como se fosse uma lembrança, é doideira, assim. Tava na minha casa com a minha mãe e uma besta, um monstro, começou a atacar o mundo. Começou a destruir muita coisa. E era um leão com asas e tal. Tinha umas características específicas. E eu não entendi nada daquilo. E aí eu lembro que... vai ser engraçado isso, mas assim... Era o que a minha cabeça estava familiarizada e... eu assistia muito Naruto, né? E tem o chakra lá do Naruto, que é uma energia que flui. Escuta só. Aí, eu lembro que minha irmã chegou nesse sonho com a Bíblia na mão e ela tinha essa energia, a mesma energia que eu via no desenho. Só que eu sabia que era a presença do Espírito Santo, era o poder de Deus envolvendo ela. Só que a minha cabeça estava acostumada a ver a fantasia do desenho, então, tipo, era o que... Enfim, mas eu sabia que era Espírito Santo, fogo de Deus. Doideira, cara. E com 13 anos, nunca tinha lido Bíblia, não sabia de nada. E acordei assustado. E aí ela orava, e quando ela orava, ela falava... Olha que doideira, cara. Ela falava em línguas estranhas no sonho, e eu não sabia o que era. Eu nunca tinha ouvido línguas estranhas, não sabia o que era. Ela falava em línguas no sonho, expulsava aquilo, ele voava embora e eu acordei. No que eu acordei todo arrepiado, sem entender nada. O sonho mais estranho que eu já tive na minha vida. E fui contar pra minha irmã, porque ela tava indo na igreja. Falei, eu sei lá, mano, sei que... tá indo na igreja aí, eu acho que você vai entender. E já era a Assembleia que ela tá vendo? Já era, na mesma Assembleia que eu me converti. E aí, contei pra ela, minha irmã começou a chorar e falou, você teve um sonho com Daniel 7. Com a besta que você descreveu no seu sonho é a besta de Daniel 7. Ela abriu, ela leu exatamente desses animais, né, dessas bestas que Daniel descreve, na visão dele, era a que eu vi. E aí ela me explicou o que era o Espírito Santo, o que era o poder de Deus. Ela foi me explicando e aquilo começou a fazer sentido para mim. E eu falei, cara, Jesus existe, o Espírito Santo existe, é verdade. Isso, tipo, mesmo novo, eu via muito fanatismo. Eu falei, isso aí é gente fanática, religiosa e tal. Eu falei, não, isso não é, cara, isso aí é real, é verdade. Eu quero experimentar isso aí. Eu quero ter um sentido pra mim. Porque até então eu nunca tinha muito sentido pra vida, eu não sabia o que eu queria ser. Eu não tinha muita noção do que eu queria ser quando eu crescesse. Profissionalmente, todos os meus amigos falavam, eu quero ser isso, eu quero fazer faculdade disso. Eu sempre fui um cara que eu tava vivendo um momento ali. Eu não me senti especial, saca? Eu sempre precisei muito de palavra de afirmação, dizendo que eu sou bom em alguma coisa, que eu era bom em algo, que eu era especial em algo, porque eu tinha essa falta, eu tinha essa... Você se achava menor, né? Eu me achava nada, nada. Não era especial, ninguém gostava de mim e tal. Eu começo a lembrar, assim, me dá até uma emocionada, porque, tipo assim, são coisas que crianças passam, cara. E às vezes... e aí, nisso, ela me levou pra igreja. Contei pra ela, a gente se abraçou, ela orou por mim, eu aceitei a Jesus no quarto dela. Ela era casada e tal, meu cunhado tava trabalhando, ela tava limpando a casa, um dia comum, qualquer... Fui na casa dela, acho que era dia de semana, umas 2 horas da tarde. Tipo, fui lá, maior calor que tava. Ela orou por mim, eu chorei, eu senti a presença de Deus. E eu me converti. Ela falou, você quer aceitar Jesus como seu salvador? Eu falei, eu quero. Aí eu aceitei Jesus, num dia assim. Aí eu lembro que tinha ensaio do grupo das irmãs que cantavam nessa igreja, nessa assembleia.
E eu fui pra ver ela ensaiar, porque ela tava cantando e tal. Fui lá, nisso eu conheci as irmãs lá, né? As esposas dos pastores que estavam lá e tal, elas oraram por mim, todas muito felizes. Nossa, é o irmão da Damares. Minha irmã chama Damares, mas não é a Damares, não, do Sabor de Mel. É outra, É outra Damares. é outra Damares. É Damaris, é outra Damaris. Aí, você é irmão da Damares? Eu falei, eu sou irmão dela e tal. Pô, que bênção que você está aqui. Tem alguns jovens aqui, você vai vai curtir e tal. Eu falei, nossa, que legal. E tal, e comecei a frequentar. Só que era uma igreja muito pequenininha, né? Mas ali foi, né, como a gente até estava falando no pré aqui, foi onde eu estabeleci minhas raízes, cara. Então, foi onde eu aprendi os fundamentos. Foi quando eu comecei a fazer escola bíblica dominical. Eu ganhei minha primeira Bíblia, que eu tenho até hoje, né? Que eu ganhei. Me batizei. E me batizei num rio, na Light, sabe? Na represa lá. Me batizei lá. Então, foram valores que eu fui adquirindo. Mas foi assim, meu encontro com Jesus foi através de um sonho profético que eu tive. E ali eu vi que Jesus era real, que o Espírito Santo era real, assim. Então, e senti a presença de Deus. Daí, depois, eu fui tendo outras experiências. Aí foi, como eu falei, né? Eu tinha esses complexos, toda essa dificuldade de uma criança, né, com vários traumas e tal. Fui sendo curado aos poucos, fui tendo as experiências com Jesus e foi sendo essa trajetória aí que até hoje eu tô em processo. Todos nós, né? Acho que todo mundo está em um processo. E até hoje eu tô. Até Jesus voltar, eu vou estar no processo. Então. Nessa ausência do seu pai, com certeza você teve dificuldade de ver Deus como um bom pai. Essa paternidade de Deus. Como é que isso se formou na sua mente? Como é que você entendeu Deus como um pai bom, né? Um pai presente? Então, talvez isso seja dificuldade para muitas pessoas, né? Como eu disse aqui. A referência de pai que eu tinha mais próxima ali, me criando, era o pai dos meus irmãos mais velhos. Minha mãe era divorciada dele, mas eles viraram amigos, né? Inclusive, antes dele falecer, ele acabou tendo um câncer, ele faleceu em 2012, a minha mãe que cuidou dele. Eles viraram grandes amigos, assim. E era um cara que eu respeitava muito, amava muito, e eu considerava ele um pai também. Só que, assim, ele tinha vários problemas com alcoolismo e tal, com vícios, né? Então, a maioria das vezes que eu via ele estava embriagado e tudo mais. Mas eu tinha, né, quando ele estava são, ele sempre foi um cara muito, assim, excelente, muito amoroso, muito, muito, muito da hora, assim. Era um cara top demais. E eu tinha essa referência, né? Não eram as melhores, né? Pela questão de como ele levava a vida dele. No final da vida dele, ele aceitou a Jesus, assim, no último minuto, assim, quando ele estava, assim, nos últimos momentos de vida dele, ele aceitou a Jesus e tal, ele entregou a vida, ele já frequentava a igreja de vez em quando, mas era só porque minha irmã ia, porque minha mãe ia, mas ele entregou a vida dele para Jesus. Mas, assim, e meu irmão, só que meu irmão, ele era adolescente quando era pequeno. Então, meu irmão era mais ausente. Ele, tipo assim, eu tenho lembranças dele me levando na escola e tal, essas coisas, mas não era aquele cara que, pô, é meu pai, não é? Então, assim, foi difícil. As referências eram meio distorcidas, assim. O momento que eu reconheci a paternidade de Deus foi num acampamento, que foi no acampamento que eu comecei a querer cantar. Aconteceu tudo aí. Eu tinha esse complexo, esses traumas e tudo mais, eu precisava ser curado disso. Porque me gerava várias incertezas, várias dúvidas, várias mágoas, né? Que pode gerar na vida de uma criança e tudo mais. Como eu falei, hoje eu tô totalmente resolvido, tenho contato com meu pai, tenho contato com a família da parte do meu pai, um baita de um respeito. Foi, assim, uma atitude que eu tive de ir lá e conversar e querer saber mais ele, conhecer eles também, né? Então, tem um respeito. E meu pai já é idoso, né? Ele tem quase 80 anos já, então, tipo assim, as gerações, assim, às vezes, tipo, é um pouco difícil de começar um papo, até porque não tinha muita familiaridade, mas, assim, aos poucos a gente vai construindo, então tem um baita no respeito, mas foi construído. Então, na minha juventude e adolescência, eu tinha ainda mágoas, eu ainda tinha, tipo, pô, por quê? Por que é assim? Por que ele não tá aqui? Por que eu fui criado assim e tal? Então, são coisas que traumatizam crianças, né? E não existe um culpado. Não existe um culpado. Minha mãe não é culpada, ele não é culpado, ninguém é culpado. Eu não sou um acidente, aconteceu da forma que tinha que acontecer. E Jesus, ele tornou essa história, ele usou ele foi conduzindo a minha vida para gerar cura em outras pessoas. Então, talvez aqui, contando essa história, possa gerar cura na vida de outras pessoas que
foram órfãos de pais vivos, né? Vamos dizer assim, né? E aí, cara, teve um acampamento em 2015. E foi quando eu senti mais forte a presença do Espírito, assim, né? E em 2015 eu tava até um pouco desviado, né? Porque, assim, eu comecei, né? Em 2009, me batizei em 2010. Eu tive até chegar lá, acho que é legal contar esses detalhes. Por conta desses transtornos, né? Dessas incertezas, e a igreja muito pequena, poucos jovens e tudo mais, eu ficava ainda meio em cima do muro. Então, eu entrei no ensino médio, cara, eu sempre fui muito retraído, né? Eu era um cara mais tranquilo, um adolescente mais reservado. A gente gostava de jogar, não era bagunça, não era zoeira, era uma parada saudável. A gente frequentava evento de anime, comprava mangá, sabe? Essas coisas. Tomava mup. A gente gostava disso, jogar, dar risada e tal. Era tranquilo. Quando me converti até foi esquisito, porque... Esquisito, assim, no âmbito, porque eu mudei, né? Tipo, agora eu sou crente, sou cristão, agora me respeita. Falei pra eles. A galera, tipo, achava... E na época, quando eu tinha 13 para 14 anos, só tinha uma cristã na minha sala. Ela era filha de pastor e tal. Às vezes eu até vejo ela, que ela cola na igreja lá de vez em quando com a irmã dela. A gente se conhece até hoje. Eu vejo sempre que é muita gente, né? Eu vejo, a gente nunca chegou a relembrar, nunca chegou a conversar, mas eu tenho essa lembrança. E era a única cristã da sala. E era a única cristã que eu podia falar de Jesus, que eu poderia conversar e tal. Só que eu lembro que ela começou, tipo, na época, né? Tinha a galera que começava a namorar e tal. Ela começou a namorar um rapaz lá e a gente não se falou mais. E aí eu me senti muito sozinho. Eu falei, cara, não tem outro cristão aqui pra conversar. E nisso eu comecei a me deixar levar um pouco. Sim. Um jovem, né? Tem essa dificuldade, talvez, de começar a se deixar levar um pouco pelos amigos da escola e tal. Nisso a gente entrou no ensino médio. E aí começamos a conhecer bebida, festas e tal. E eu fui me deixando levar. Porque, vamos se dizer, era todo dia que eu estava ali na escola. E era uma vez por semana, 2 vezes por semana que eu estava na igreja. Então, esse lado começou... Só que até o Teófilo Hayashi, ele fala muito isso. Ele fala assim, quando você já teve um encontro com Jesus, já teve uma experiência com Jesus, você não consegue pecar gostoso, vamos dizer, você não consegue se entregar pro pecado. Eu sempre parece que andava com o freio de mão puxado, cara. Não conseguia fazer as coisas sem pensar, cara, mas o que eu tô fazendo? Eu sou da igreja. Temor, né? Você acaba tendo temor. Exatamente, eu sou da igreja, não era pra eu estar fazendo isso e tal. Mas fazia, só que não... tipo assim, é ridículo, mas... Tipo, eu bebi um gole, mas sabia que eu não podia ficar bêbado. Não, mas eu vou beber só um golinho. Só vou dar um traguinho, só vou dar um beijo. Tipo, sabe? E como se isso fizesse diferença, né? Mas, assim, cabeça do jovem desviado. E nisso, cara, e tudo por conta dessas faltas de tipo de referência. Às vezes não tinha... Tipo assim, eu não tinha o pai que dava o conselho, me colocava. Porque minha mãe, ela sempre foi muito amorosa, né? E ela me educava. Minha mãe, tipo, eu apanhei quando era pequeno, meus irmãos também. A gente foi educado dessa forma. Eu tenho quase 30, 27. Então, hoje em dia não pode mais, né? Mas assim, a gente foi educado de uma forma mais rígida. Que também, hoje, muito do que eu sou hoje foi por causa do pulso firme da minha mãe. Ela nunca judiou de mim, tá? Não é isso. Mas... Uma chineladinha. Não, era vara de marmelo, cara. Cara, meu irmão também. Vara meu de irmão marmelo. apanhava com varinha de marmelo. Era daquelas que deixa a marca. Tinha que fazer... Ela gostava que eu estudasse a tabuada quando eu era pequeno. Eu errava, era varada na perna. Cara, meu irmão quebrava as varinhas de marmelo da minha mãe. E a minha mãe descobria. Aí ela arranjava outra e ele apanhava porque quebrou a varinha de marmelo que minha mãe... Entendeu? Já estreava nova. Estreava nova com ele. E aí, cara, eu comecei a entrar um pouco mais profundo nessa parte do mundo mesmo, né? Comecei a experimentar. Só que aquele negócio, eu não tinha... Sabe, eu ainda sabia que não era pra mim aquilo. E aí eu fui nesse acampamento, que era o acampamento que tinha anualmente no carnaval da igreja. Porque assim, eu fui aquele cara, não sei se algumas pessoas que estão assistindo vão se identificar também, mas eu era aquele cara que pecava, fazia um monte de coisa errada, mas não saía da igreja, cara. Eu era igrejeiro. Então eu fazia um monte de coisa no sábado, pecava no sábado, fazia um monte de coisa e domingo eu tava lá tocando. Porque eu comecei tocando bateria, né? Como eu falei. Não tinha baterista na igreja. Isso você já tava na Agnus? Ainda na Assembleia? Não, eu tava na Assembleia. Eu tocava bateria na igreja, um amigo meu... que é amigo meu até hoje, o Batista, um abraço. Ele que me ensinou a tocar bateria. E até, tipo, quando eu comecei a tocar na igreja e tal, eu era esse cara vida dupla, né?
Fui nesse acampamento e eu sabia que Deus ia fazer alguma coisa, né? Eu tava decidido, eu falei assim, eu não quero mais fazer isso, cara, porque eu sei que eu não nasci para isso. Era para eu estar influenciando pessoas para conhecerem Jesus, mas eu me deixei levar pelos prazeres e tal. Já era, tipo, né, eu já tava um pouco mais, já trabalhava, já tava um pouco mais encaminhado também em vida profissional. Eu sempre trabalhei, desde os 15 anos, mais ou menos, eu sempre trabalhei. Nessa época, eu acho que eu tinha uns 19 já, 18, 19, por aí. Fui nesse acampamento e ali, cara, eu tive um encontro com Jesus e o Espírito Santo falou comigo a primeira vez. Foi a primeira vez que eu escutei a voz do Espírito Santo falando, perdoa seu pai. E falava repetidamente, e começou a ficar ensurdecedor. Eu comecei, tipo, ouvir aquilo, eu não sabia, parecia que tinha alguém sussurrando no meu ouvido. Não era tipo, nossa, estou incomodado, mas tipo assim, era uma decisão que eu tinha que tomar ali na hora, porque perdão é atitude, cara. Não, eu vou sentir de Deus e tal. Mas eu sabia que perdoando o meu pai, eu ia encaminhar a minha vida, ia começar a ter sentido. Aí, beleza. Naquilo eu perdoei, mas só eu e Jesus, assim. Eu falei, eu perdoo. Eu perdoei e comecei a chorar. Chorar que nem uma criança. Chorava. Começou a passar um filme na minha cabeça de momentos que eu aprendi a fazer a barba sozinho. Coisas que homem aprende com o pai, eu aprendi sozinho e tal. E eu comecei a ver que naqueles momentos que eu tava sozinho, Deus estava comigo. Uau. Deus era meu pai, tá ligado? Que incrível. E aí foi ali que eu tive essa, tipo assim, eu tenho um pai, cara. Eu tenho um pai celeste, mano. Sabe? Eu posso estar falando isso e talvez falando seja difícil de explicar, tipo, de entender como que eu sinto essa paternidade, mas é inexplicável, mas é só sentindo mesmo. E eu senti ali, porque daí, tipo assim, nos momentos que eu sentia que ele tava lá. Nisso, foi só eu e Deus. Eu chorei, mas assim, ninguém sabia o que estava acontecendo. Nisso, o pastor que pregou nessa noite, nesse acampamento, e acampamento, todo mundo sabe que acampamento é muito intenso, né? É um encontro com Deus extraordinário que a gente tem. E esse pastor que estava lá, ele falou assim, ele tinha palavras de conhecimento, e ele começou a falar, direcionado pelo Espírito, algumas coisas sobre algumas pessoas. E por último, ele falou assim, tem um jovem aqui que ele hoje teve um encontro com o Espírito Santo e ele precisava perdoar o pai dele. Porque se ele não perdoasse o pai dele, o destino dele era a morte, porque a vida dele ia caminhar pro buraco. Ele ia começar... Tipo, ele começou a falar assim, muito tranquilamente, assim. Tipo, não falou, tipo... Ele falou, a vida dele ia começar... E Deus me mostra que a vida dele no pecado ia se intensificar e o caminho dele era a morte. E ali, eu já tinha meio que parado de ir em festa, já tinha parado um pouco dessa vida de bebedeira e tal, de más companhias, que, assim, e muitos hoje estão até com Cristo, né? Tem um baita, e até os que não estão, tem um baita no respeito, tem um contato com alguns ainda, né? Até falo pra galera tomar um pouco, tem uns amigos meus aí que pegam um pouco pesado na bebida, eu falo, toma cuidado, cara, toma cuidado, e tipo, dá daquela aconselhada, a galera sabe que eu sou cristão, e ali, cara, confirmou. E aí eu levantei a mão, fui lá na frente, eles oraram por mim. E ele falou mais algumas coisas ali do Espírito para mim, que eu ia casar. Falou algumas coisas de ministério, para eu mergulhar no meu ministério, que eu nem sabia o que era, na verdade. Hoje eu sei. Para eu não desistir do caminho. E isso foi em 2015. 6 anos atrás? 6 anos. Não, 7 anos. 7 anos. 15, 7. 7 anos. 7 anos atrás, cara. E eu era... novão de tudo, tipo, inexperiente ainda, porque assim, até então, mesmo estando na igreja ali há alguns anos, eu não tinha tido experiência, eu era frequentador, eu sabia, eu conhecia a palavra e tal, mas foram poucas vezes que eu tive experiência. A partir de ali, começou a minha jornada de fato. Eu considero que é ali mesmo que eu me converti de verdade, que eu abandonei as práticas e eu sempre falo que tem até aquela canção que fala que quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe ver. Ali foi um momento que tipo, eu falei, agora eu tô preso nisso. Minha vida é isso. E eu tô preso em Cristo. Minha vida é essa. E ali eu comecei a ter vários encontros com Jesus. Então eu sempre fui muito atrás de conferência, cara, assim, pra tipo, receber mais e ouvir homens de Deus e tal. Porque a minha igreja era muito pequena na época. Então, tipo, era eventos pequenos, cultos pequenos. Eu comecei a eu trabalhava com auditoria, então direto eu estava em outra cidade. Então eu já aproveitava e ia nesses cultos, em conferências, comecei a ter experiência com Jesus. Aí eu demorei, não vou falar que demorei, porque cada um tem o seu tempo, né? Mas eu fui batizado com o Espírito Santo já com acho que 18 anos, 17 anos, foi numa conferência lá no Bola de Neve, Acessando a Eternidade, o nome da conferência. E foram assim, tem até um pregador que ele faleceu recentemente, Don Lynch.
Foi numa pregação dele, teve de manhã. Aí, à tarde, teve a pregação de um cara da Indonésia, que eu li o livro dele, o nome dele é Mel Tari. E o livro dele falava sobre evangelismo. E aí, sobre missões e tal, ele era um missionário e tudo mais. E aquilo me marcou, cara. A pregação, eu li o livro dele inteiro depois, assim, eu fui pro campo missionário por conta desses insights que eu tive, assim, desses toques do Espírito. Ali eu fui batizado com o Espírito Santo, falei em línguas pela primeira... E eu buscava muito isso, cara. Porque, assim, teve uma ceia nesse dia. Foi assim, eu ficava até um pouco indignado. Eu falei, cara, eu vi a galera falando em línguas e sendo cheia e não falava, e não vinha. E eu falei, cara, eu quero ser batizado. Eu quero receber o fogo do Espírito. Eu almejava aquilo e não vinha. Eu ficava chateado, tinha dia que eu chorava, cara. Teve uma vez, e minha mãe é aquela irmã do coque, bem tradiça, sabe? Bem ciclo de oração do manto. Minha mãe é essa. E aí teve uma vez que teve um culto no lar, na época que eu era da Assembleia, e o Espírito Santo tomou ela, cara. Ela levantou minha mão e começou a, dar uns tapas. Recebe o Espírito. É só você falar que tá aí, o Espírito Santo tá aí. E eu fiquei com medo, eu não falei. Aquele dia eu me frustrei tanto, eu chorava, cara. Porque eu achava que, nossa, eu sou um covarde. Mas aí, a partir dali eu comecei a buscar. E aí fui tendo essas experiências. Fui batizado e tal. E hoje, como eu falei, né? Essas experiências me tornaram quem eu sou hoje. Foram pontuais, cara. Assim, às vezes a gente quer acelerar o processo, a gente quer viver as coisas no nosso tempo, mas as coisas de Deus são pontuais. São nos momentos exatos que a gente precisa viver. E se não fosse da forma que foi, né, nos momentos que foi, da forma que Jesus direcionou ali, se não fosse esse acampamento que eu perdoasse meu pai, que eu tivesse um entendimento, se não fosse a partir dali, os encontros que eu tive, quando eu fui para o campo missionário, eu sempre fui muito de missões urbanas, né? Eu sou formado na Missão Sena, não sei se já ouviram falar, que tem uma parceria com a Arca Underground, que fazia missão aqui urbana, com as garotas de programa e tudo mais. Fui formado nisso, mergulhei em evangelismo, fui um dos que começaram o Céu Aberto, não sei se vocês já ouviram falar. Sim. Tava lá também, então sempre fui muito apaixonado por isso. E foram coisas pontuais, que foram formando uma identidade. Porque ali, quando eu entendi a paternidade de Deus para mim, parece que abriu esse agora, olha o que eu tenho para você. Eu sou seu pai e eu tenho algo para você. Você não é mais um desorientado. Porque lembra que eu falei, quando eu era mais novo, eu não sabia o que eu queria ser. E a partir do momento que eu senti a paternidade de Deus, eu já tinha um norte. Eu comecei a ter propósito. E quando você descobre a paternidade de Deus, você sente a paternidade de Deus de fato, aí você começa a ser encaminhado para o seu propósito. E foi assim. Que demais. E na música? Como que iniciou? Como você chegou na música, nesse processo todo aí? Então, foi quando eu entrei para a igreja, quando eu entrei para a Assembleia. Porque você começou como músico, mas aqui mais na parte de vocal mesmo. Então, foi engraçado, porque eu sempre toquei, desde que eu entrei, eu tocava bateria e sempre gostei de música. Sempre fui, foninho de ouvido, sempre fui amarradão em música. E aí, quando comecei a tocar bateria, porque não tinha baterista, né? Então eu fui Te jogaram lá, foi o experimento, ajuda aí. Faz aula e começa a tocar. Tocava corinho, tal, os hinos da harpa, tal, muitas lembranças boas dessa época. E aí teve um determinado momento no acampamento, que eu tava nesse acampamento e me viram cantar. Eu era afinado. Mas assim, no público? Não, cara, eu tava acho que no banheiro. E alguns amigos. Mesmo. Foi muito aleatório. Eu tava no banheiro do acampamento, eu tava tomando banho. E eu tava cantando e uns amigos meus ouvindo. O famoso cantor de chuveiro. Eu era, exatamente. Foi assim, aleatório mesmo. Não foi tipo assim, alguém ouviu e falou, meu Deus, uma voz, um jeito. Não, tava tomando banho, cantando, cantarolando, viram que eu era afinado. Falaram, você canta bem, velho, vamos cantar. Tinha roda de fogueira, sabe? Louvor assim. Vamos cantar lá hoje. E aí eu já tava, nessa época eu já era um pouco mais desinibido, já era um pouco mais assim, pra frente, assim, eu não tinha vergonha. E fui, cantei nisso, eu comecei, cara, acho que eu gosto disso, eu gosto de cantar. E comecei a cantar, e aprendi violão sozinho também, eu nunca fiz aula de violão. Um amigo meu, na verdade, ele fez um desenho, assim, bem, bem simples, assim, das cordas do violão e os pontos onde fazia o acorde. Eu peguei aquilo, em 3 meses eu tava tocando. Gente, tocar violão é um milagre, não é possível, não é possível. Eu já fiz 2 anos e pra mim não funciona, não consigo aprender a tocar. Cada um tem seu instrumento. Ela toca cello e não toca violão. Violoncelo e baixo acústico. Não tem traste, beleza. né? É mais difícil ainda, é no ouvido. Mas é instrumento melódico. Eu acho que eu só me dou bem com instrumento melódico, instrumento harmônico. Piano ainda consigo arranhar, mas violão... difícil. Piano eu não consigo, cara. Já tentei. A Júlia é formada em conservatório, ela sabe mais de música do que eu.
na verdade. Ela sabe ler partitura, eu não sei ler partitura. Né? Assim, eu sei tocar, eu sei o campo harmônico, tudo, mas eu não sei ler partitura. Né? Isso, e tudo eu aprendi na igreja. Tudo eu aprendi, assim, YouTube, ia lá, pesquisava e tal. Até cheguei a comprar algumas aulas e tal, mas assim, é tudo na prática. Como eu falei, eu sempre fui igrejeiro. Então, tudo que eu aprendi foi dentro da igreja. E aí, comecei a tocar violão, comecei a cantar. E assim, eu pego uns... Na época, assim, eu lembro que a galera elogiava. Nossa, o João canta bem e tal. Na época não era o Basto ainda, era João mesmo. A galera chamava de João. O João canta bem e tal. Eu vejo os vídeos antigos. Nossa, era muito desafinado. Eu falei, como vocês falavam que era bom, cara? E tem uns amigos meus, você que tá vendo esse podcast, você que fica procurando vídeo antigo pra me zoar, direto fazem isso. Nossa, eu vi um vídeo seu antigo, assim, era desafinado. Eu falei... E aí, só que na época a galera achava bom. E era engraçado, porque era muito ruim. E aí fui nessa, assim, cantando. Eu nunca tinha feito aula. Fui cantando, aí fui ministrando, comecei a ministrar, né, na igreja também. E foi assim. E até hoje. Daí, óbvio que você vai conseguindo ter experiência, você vai melhorando sua, né, performance, a técnica e tal. Hoje eu faço aula com a Vanessa, né? Com a Vanessa Souza. Fiz aula em grupo também já, quando eu era da Agnus, a gente teve aula em grupo com o vocal do louvor, mas foi poucas aulas. Ali eu aprendi mais aquecimento e tal. Mas assim, depois que eu comecei a fazer aula, porque ela é fono, né? Então eu comecei a exercitar melhor, assim, toda a parte de canais e tal. Hoje tem um alcance maior, assim, porque eu sempre tive dificuldade com agudo, né? Mas aí eu fiz algumas aulas e agora Tô melhorando, ainda não tô aprendendo ainda, né? Não me considero um cantor, né? Eu falo, eu sou ministro de louvor, eu ministro adoração. Cantar, assim, aí é o espírito que conduz, né? Mas eu nunca me considerei um músico, eu sempre fui adorador. Você aprendeu tudo muito orgânico, né? Então, assim, às vezes eu encontro pessoas que são formadas, que têm um estudo, que tal, eu não tenho nem bagagem pra competir, não... Eu sou... Também nem é competição, né? Então, assim, mas às vezes, assim, de contar, a pessoa fala, não, eu sou formado e tal, eu nem falo nada, eu falo, Eu comecei no banheiro. Exatamente. Mas a gente que toca, que canta, a gente sabe que a música, na verdade, vem muito com a prática, né? Então, você vai conseguindo melhorar com a prática, não tem muito o que fazer. Muitas coisas que a gente faz hoje, por exemplo, a gente já fez aula mesmo com professores, tal, também fiz conservatório, só que muitas coisas que a gente tem hoje vieram com a prática, né? Não veio por meio da partitura, né? Claro que quando você tem acesso à técnica, você chega mais rápido lá. Sim. Mas a gente sabe que também com a prática você consegue alcançar muita coisa, né? Sim, e ajuda também de amigos que estão ali do nosso lado. Por exemplo, nessa assembleia, eu não sei se vocês conhecem, mas ela hoje já tem bastante música lançada aí. A galera acho que conhece, a Thaís Jamile. Sim. Ela era minha líder de jovens dessa igreja. A gente era da mesma igreja. Legal. A gente batizou no mesmo dia, na verdade. Inclusive, a gente era amigo de infância. Ela vai estar aqui em breve. Da hora. A gente batizou, a gente junto, assim, conhece desde pequeno, família dela, o Renato, o marido dela, muito meu amigo e tal. E nessa época, ela me dava umas dicas de vocal e tudo mais. Nossa, assim, eu lembro que, por a igreja ser muito pequena, isso que eu falo, são os detalhes. Acho que muita gente, essa questão do status e tudo mais, cara, as lembranças mais preciosas que eu tenho de ministração foi nos cultos de sexta-feira de oração que tinha na nossa igreja, na Assembleia, que eu lembro que era nós dois, o irmão dela, ministrando para 3 pessoas. E, assim, era precioso demais, cara. Assim, são experiências que eu vou levar, assim. E isso me faz, sempre manter essa essência, não é quantidade, não é o lugar, não é uma conferência, não é um culto. No mesmo quarto você pode ter uma experiência, pode ser uma igreja lotada, pode ser uma igreja vazia, pode ser uma igreja pequena, uma igreja grande. Quando você faz com um coração naquilo, entregando para Jesus com a sua essência de adoração mesmo, ele vem, cara. E assim, a gente teve muitas... Eu tenho várias lembranças que, como eu falei, formam o meu caráter hoje. Me ajudaram a criar ter essa identidade mesmo de adoração e tal. Então, letras que me marcaram, louvores que me marcam até hoje, que fazem parte do repertório que eu ministro, inclusive, porque eu vejo como uma verdade absoluta, assim, de quem Jesus é. Sabe? A essência de quem Jesus é. E hoje, obviamente, que eu pratico mais, né? Treino bem mais, tenho a minha
rotina de aquecimento, de cuidado com a voz e tudo mais. Até porque eu tô cercado de pessoas ali que me ajudam muito, até me cobram positivamente para eu, né? O Diniz, a Vanessa, o pessoal lá do louvor da igreja, que tipo assim, eu, né, aprendo muito com eles, com essa parte de vocalização, de técnica mesmo, para fazer o melhor para Jesus, porque é excelência, né? A gente entregar o melhor. Eu vi até um trecho aqui do que o Eli falou, que tipo assim, às vezes a galera quer entrar para Ministério de Louvor e tal, achando que assim, eu canto, eu vou entrar. E não tem, né? Tem que ter, vamos dizer, a vocação para aquilo. Paulo já dizia, cada um permaneça na vocação em Que foi chamado. Exatamente, entendeu? É óbvio que eu desenvolvi isso, eu não era assim, a minha voz não era tão linda aos ouvidos quando eu comecei, mas eu procurei melhorar para fazer o melhor para Cristo. Claro. Então, sempre a excelência a Jesus, sempre a excelência para aquele que merece, né? Eu preciso me dedicar àquilo que eu faço para Cristo, para que o servir ele venha com a melhor porção. Eu sempre falo, no domingo de manhã, quando a gente ministra, seja lá qual dia for, mas eu sempre falo nos domingos de manhã, eu falo assim, hoje é o primeiro dia da semana, vamos entregar a melhor porção que você pode, a sua primícia de adoração. A primícia da adoração. Não, como eu falo, não estou falando especificamente sobre a técnica aqui, mas tipo, o melhor que você consegue tirar de você para dar para Cristo, a melhor oferta que você pode dar da sua vida para Jesus. Essa é a adoração preciosa que ele quer receber, sabe? O tempo precioso que ele quer. E às vezes a gente leva o momento de adoração como algo tão tipo assim, é só o louvor do culto, é só mais um culto. E não é, cara. Viva assim esse culto como se fosse seu último, como se Jesus fosse voltar agora. Eu quero viver a minha vida intensamente como se Jesus fosse voltar daqui a um segundo. E eu entregar o melhor que eu posso, sabe? Tipo, e eu buscar recursos para ser o melhor, o melhor, com uma voz boa, com um instrumento, né, com um instrumental em dia, com a voz em dia. Se eu não canto, se eu não toco, mas se eu prego, estudar o máximo que eu puder. Se eu sou um cara que fica recepcionando pessoas, eu ser o melhor recepcionista que eu posso ser para cativar essas pessoas a entenderem o amor de Jesus ali na porta da igreja. Seja lá o que eu fizer, eu fazer com excelência, sabe? Eu me dedicar para melhorar isso, sabe? Então, todo dia a gente precisa se não cobrar, mas, sabe? Se auto-encorajar a ser melhor para entregar a melhor forma de adoração para ele, sabe? E quem foram suas principais referências musicais aí nessa caminhada? Cara, eu escutei muito nesse começo Juliano Som, Fernandinho. Acho que era na época ali que eu me converti, era o que tava. Como eu falei, eu peguei um pouco da geração David Keelan, Diante do Trono, Renascer Praise. Então cantava muito isso. Mas assim, depende da época. Nesse começo era Juliano Som, Fernandinho. Gostava muito de Renascer também, as letras Diante do Trono. Depois foi vindo, né, outras gerações. Então, eu gosto muito de Alessandro Vilas Boas, eu gosto muito de Morada. Até hoje, assim, tem até um álbum que eles lançaram, 2 álbuns, na verdade, fazendo esses medleys dos anos 80, dos anos 90. Cara, sensacional, assim. Então, assim, depende muito da época, assim, mas eu gosto mais de lembrar da galera das antigas mesmo. Cirilo, David Keelan, Gregório, McNutt, que não são só cantores, mas tipo, eles era muito profético a adoração dos caras. E por isso que eu falei, né, o 24 Horas, ele me remete muito a essa época, essa geração. Então, eu sou um cara, a minha característica, assim, por mais que, né, tecnicamente falando, a gente use clique, a gente usa AVS, essas coisas, mas eu sou um cara mais... Eu gosto de ser solto na adoração, profetizar mesmo, declarar a palavra de Deus e, sabe, orar pelas pessoas e declarar cura. No Céu Aberto, quando a gente ministrava na praça, a gente sempre orava por cura. A gente já viu perna quebrada sendo curada, gente enferma sendo curada. A ousadia mesmo do Espírito. Eu acho que o momento de adoração ele é um momento de exaltação, mas eu creio muito nessa parte profética. E esses caras, eu via muito o mover do Espírito através deles. Eu sou maluco pelo mover, cara, pelo fogo descendo, pelo momento que a gente está sendo ali envolvido pela glória de Deus. Eu imagino, né, naquele contexto que Pedro começou, quando eles subiram ao monte lá em Mateus 17, para orar, e aí começou a vir uma nuvem de glória, e Pedro viu ali Moisés e Elias, o corpo de Jesus glorificado, ele viu aquela nuvem, ele queria ficar lá, cara. Ele queria ficar lá, porque ele viu a glória, ele queria ficar ali, ele não queria ir embora. A gente vai fazer uma tenda aqui, a gente vai ficar aqui, sabe? Não era o propósito, tanto que eles tiveram que voltar ele estava querendo ficar ali, mas tinha outro propósito envolvido. Mas assim, eu voltando entrando nessa sensação que Pedro teve, nesse vislumbre que ele teve,
eu sou muito assim, eu valorizo muito o momento da presença, sabe? O momento da presença. Óbvio que ele tá presente aqui agora. Não, a gente não tá, tipo, nossa, orando em línguas e tal, e aquela... Mas essa presença que tá aqui, eu valorizo. Eu valorizo a presença de um culto, eu valorizo a presença do quarto, a presença da palavra, a presença do trabalho no dia a dia, sabe? A presença de Deus, ela precisa ser valorizada. Mas é a percepção da presença, né? Exatamente. No louvor, você... Aqui, ele tá aqui. Mas no louvor, você tem a percepção. A percepção, exatamente. Eu tô entendendo que ele tá aqui, né? Por isso que o devocional, muita gente recomenda começar com louvor por causa disso. Para trazer essa percepção da presença para aquele ambiente, né? Exatamente. E a gente, nas orações, eu costumo falar muito isso. Eu não falo, Jesus, aumenta a sua presença. Aumenta a percepção sobre a sua presença, sobre a presença do Espírito. Eu sempre oro assim também. Assim, aumenta que as pessoas possam perceber ainda mais, que as pessoas possam sentir ainda mais. Porque, às vezes, você pode estar ali, orando, e tá lá, derramado, sabe? E tal. E outra pessoa tá aqui. Porque exatamente, a oração tem que ser essa. Aumenta a minha percepção, aumenta que eu possa sentir as distrações, cara, vão ir embora, sabe? Eu sempre, por isso que eu falo, voltando até naquele assunto que eu falei, às vezes a gente tá ali ministrando em cima, no altar, e a gente tem a visão da igreja. E às vezes a gente tá ali dando a vida, cara, e sentindo, e sabe? Eu, particularmente, eu gosto de estar com os olhos abertos para olhar a galera, para olhar nos olhos das pessoas, ministrar, olhando. Mas tem dias que eu fecho o olho e vou embora. Eu vou, cara, porque se a gente ficar muito preso também nas pessoas, às vezes, tipo, a gente se desconecta, e não sabe? Não pode, a gente tem que estar levando... O ministro do louvor, ele tem que levar a igreja à adoração, essa é a função do ministro, né? Então, quando a gente está ali em cima sendo envolvido, às vezes outra pessoa não está, é óbvio que é um íntimo da pessoa ali, da percepção dela tá um pouco mais, né, entregue e tudo mais, mas é exatamente isso, a presença, ela é real. Agora, a gente que escolhe, vamos dizer, a gente que dá esse passo de intensidade, de sentir ou não sentir, é uma entrega nossa. E eu também acredito que a música, ela abre esse caminho, né? Para que a presença de Deus venha, né? Porque nosso corpo reage muito à música, né? A música, nosso corpo tem muitos efeitos quando a música acontece. Então, eu acredito que a partir do momento que a gente solta aquele pad, solta aqueles acordes que vão trazendo uma atmosfera, eu acredito que a presença envolvendo nessa vai presença, te envolvendo, exatamente. E olha que doideira, cara. Lá na nossa igreja a gente tem um ministério de surdos. Não só a música, por isso que eu falo da presença. A música também, obviamente. Mas a galera que é da comunidade surda, eles sentem a vibração, cara. E através da vibração da música, os caras conseguem ter essa percepção também, ali envolve também. Então, às vezes, a gente tem as intérpretes lá, né? Tem a pessoa que interpreta, tanto nas lives como no presencial. E você vê eles adorando com uma intensidade, cara. Tipo, que eu falo, cara... E a Ciba, ela tem uma Fica uma adaptação, né? Mas... quando a gente fazia o Revolução do Reino, tinha um pessoal surdo que ia, né? E conta. Aí tinha uma menina que... tem uma... A Aimee é a nossa intérprete, né? Sim. E teve uma menina que estava assistindo. E é muito interessante, porque realmente eles gostavam de ficar perto ali da caixa para sentir a pressão, né? E ela estava assistindo o Revolução do Reino pela internet, pelo YouTube. E ela disse pra Aimee que ela conseguia ouvir os meus agudos, cara. E aí a gente teve um testemunho lindo ali de alguém que é surda, mas que ela, de alguma forma, ela conseguia ouvir aquilo que a gente estava cantando. Foi muito poderoso, assim, muito incrível, né? Que não tem a ver com a vibração, porque num computador ali, você não tem acesso a esse peso, né? E ela conseguia ouvir, cara, a minha voz. Isso é muito louco. Que da hora. Deus é muito incrível, né? Incrível demais. E isso, talvez mais do que a sua voz, é a presença, né? A presença. Entendeu? Porque assim, é o que eu falo. Muita gente canta bonito, muita gente tem talento, mas a unção e essa parada de trazer a presença, de atrair a presença de Deus é algo especial. Então, eu não tô fazendo uma separação de classe, não é isso. Mas nem sempre aquele cara que vai trazer a presença de Deus, ele é o melhor cantor.
Ele pode ser um bom cantor. Não tô falando que também, como a gente entrou aqui, cada um no seu, né? Mas nem sempre ele vai ser o melhor cantor. Nem sempre ele vai ser o melhor tangedor, né? Mas tem essa parada de atrair a presença, cara. Então, assim, eu valorizo muito isso, sabe? Por isso que eu falo, tipo assim, eu não me considero um cantor e tal. E eu sempre peço, falo, Deus, não tire isso de mim, cara. Não tire isso de mim. Não me vanglorio por isso, porque eu não sou merecedor de nada. Mas enquanto isso arder no meu coração, eu quero zelar por isso. Eu quero zelar porque existe uma parada que me incomoda muito, é que as pessoas não zelam pelo aquilo que Deus dá para elas. Existe na nossa geração hoje, parece que as coisas escorrem nas mãos das pessoas como a areia, elas não zelam, e coisas preciosas que Deus entrega. Eu tenho muitas pessoas que eu conheço que, tiveram encontros com Jesus, tiveram palavras, eu tenho dom de palavra de conhecimento, o dom de cura, cura, e as pessoas assim trocam isso por migalhas, trocam isso por coisas que passam. E às vezes eu falo, cara, você está trocando... Porque a minha posição sempre foi essa. A partir do momento que você desvia, vamos colocar desvia, você desvia da rota, você sai da presença de Deus, é como se você falasse, indiretamente você falasse, eu não creio em Jesus. Eu não acredito em Jesus. O cara que desvia, eu tive uma decepção, eu tive um desencontro. Não, cara, se você saiu da presença sabendo que Jesus, ele é o alfa, o ômega, ele é o ser mais... O ser, não é nenhum ser, ele é tudo, ele é gigantesco, ele é poderoso, ele é extraordinário, maravilhoso. A partir do momento que eu tenho essa percepção, eu não vou trocar ele por um prazer, eu não vou trocar Jesus por algo passageiro. E às vezes a gente recebe coisas tão preciosas. Quantas pessoas tiveram encontros tão marcantes e eles trocam isso por prazeres, por escolhas que vão satisfazer o ego, vão satisfazer a carne. O que, para mim, ela tá falando indiretamente. Cara, eu não creio em Jesus. Eu prefiro crer em outra coisa passageira, mas eu não creio em Jesus. Eu sei que eu tive encontros, tive experiências, mas eu não creio verdadeiramente em Jesus, porque eu estou trocando isso que era para ser a verdade, era para ser a coisa mais preciosa que eu tenho, que eu poderia ter, eu estou trocando isso por algo passageiro. Então eu não creio. Para mim, desviar é isso, é não crer. Eu não creio em Jesus e eu vou trocar isso. Sim. Então, quando a gente tem... Porque, como a gente estava falando antes aqui, cair é normal do ser humano, a gente é pecador, é a nossa natureza. Mas o levantar, né, esse arrependimento diário, essa vontade de querer agradar a Jesus, de querer mudar, de querer ser parecido com Jesus, isso é crer que Ele é Redentor, é crer no sacrifício dEle. Eu não posso jogar fora o sacrifício de Jesus. Eu não posso jogar fora essa graça, que é imerecida, mas eu tenho acesso a ela. Então eu creio que Jesus morreu no meu lugar, ele sacrificou no meu lugar, Ele derramou seu sangue para que eu fosse sarado, curado. E eu creio nisso com todas as minhas forças. Então, independente do que eu fiz, eu posso ser perdoado. Eu posso ser sarado. Eu posso ser redimido por isso. E eu creio nisso com todas as minhas forças. Eu não vou trocar isso por um prazer. Saca? Então, não é nenhuma crítica, não é nenhuma ofensa a quem está afastado ou quem está, às vezes, num processo fora da igreja. Mas se você... crer em Jesus verdadeiramente em quem Ele tem que zelar pela graça, tem que zelar pelo que Ele deixou para nós. Porque vai ter um momento que não vai ter mais isso, não vai ter percepção do Espírito. Quando Ele voltar para buscar a sua igreja, não vai ter convencimento mais do Espírito Santo, sabe? Então a gente tem que aproveitar, cara, enquanto é tempo, porque tá voltando. E aí voltou. Aí já era. Além do louvor lá que você também ministra na base, na igreja, você tem uma banda. Sim. Basto and Brothers. Por que esse nome? Cara, antes, quando a gente ministrava, a gente já toca há um tempo juntos, já uns 5, 6 anos juntos. Eu, Robler, Victor e o André, né? E o batera era o meu cunhado, o Marco. A gente tocou junto por um bom tempo lá na Agnus, e a gente tocava no grupo de jovens Agnus. E o nome da banda lá dos jovens é 120. 120 é o nome da banda dos Jovens Agnus. Só que começou a surgir algumas agendas nesse tempo e tal, só que
era um grupo muito grande, a gente ficava sempre naquele conflito, tipo, quem vai tocar? Era difícil, tipo, ter uma banda A e uma banda B, gera coisas no coração das pessoas, não tem jeito, tá ligado? E a gente não é que a gente se considerava banda A, mas todo mundo queria sair pra tocar. É normal. Claro. Entendeu? Mas o objetivo da 120 era servir o louvor dos jovens ali na igreja. Só que eu recebi uma palavra e eu comecei, não tanto por passos meus, mas começou a surgir, começou a aparecer. Deus começou a encaminhar de acontecer de eu servir em alguns lugares, eu ser chamado para servir em alguns lugares. E aí gerou esse conflito, tipo, cara, como eu vou? Tipo, vou como João Basto, vou como 120. Quando começou a gerar esses conflitos, a gente falou, vamos como João mesmo. Só que eu falei, quem que eu vou chamar? Vou chamar os caras. Tipo, vai ter que ser os caras, a família era familiarizado, era uma parada mais já, uma característica que a gente já tinha, entrosamento. E aí, com esses mesmos caras, a gente começou a sair e tocar. Só que daí a gente ia como João Basto de banda. E não era assim, nossa, várias agendas que a gente fazia. Até hoje a gente não faz. A galera acha que a gente faz agenda direto, mas não é tanto assim, não. A gente faz também igrejas mais familiarizadas, igreja de amigos e tal. A gente vai e toca e tal, e serve, dá o nosso melhor ali para servir a igreja local. Até porque todo mundo, né, tem os afazeres também nas suas igrejas locais. Eu tenho minhas responsabilidades lá. Hoje a gente tem bastante demanda, então a gente sempre tenta encaixar datas ali que a gente possa servir. E o nome surgiu, tava o João Basto e banda. Só que eu sempre falei, mano, os caras são meus amigos, meus irmãos. Eu tenho eles como minha família. Caras, amo vocês, velho. E eu sempre tive esses caras como meus amigos e irmãos. Eu falei, eu quero dar um jeito de honrar os caras também. Não quero estar João Basto e banda. Os caras estão indo lá também, tipo, banda. Tipo, nada contra quem usa esse tipo de nome, Sim. sabe? Não é esse o ponto, mas eu me incomodei com isso. Falei, eu vou, sei lá, criar um nome. Só que, ao mesmo tempo, e eles têm essa ciência, e eu sempre deixei muito claro isso, é uma visão que Deus deu para mim, né? E de não parar. E eu tenho esse caminho de seguir nisso, de ter uma carreira como, né, não só na área musical, mas hoje eu sou operador de áudio também, né? Então eu mixo, né, faço mixagem ao vivo, sempre fui muito pirado em mix de gravação, mix e sabe, brincar com timbres e tal, sempre fui muito apaixonado por isso. E, né, tenho projetos de fazer um home, sabe, tipo, poder produzir, Legal. Começar essas coisas. Mas sempre deixei muito claro, falei assim, cara, é uma coisa que eu quero seguir, né? Independente se seja como banda, seja como produtor, enfim, eu quero seguir nisso, eu me sinto encaminhado nisso, né? Nessa parte musical e tal, técnica. E eu sou compositor também, tenho músicas e tal, quero lançar minhas músicas. Vocês têm música de vocês? Sim. Hoje tem a Incêndio, que é uma composição minha. Meu Pai e Eu também é composição minha. A gente lançou agora um cover de Vim para Adorar, uma versão que a gente fez com uma roupagem diferente na música, né? Lançamos agora nas plataformas. Então, se você quiser ouvir a nossa banda, coloque lá Basto and Brothers no Spotify, no YouTube, você vai ouvir a gente. Aí a gente começou a fazer algumas agendas e eu falei, vamos alinhar algumas coisas. A gente sentou, falei, eu quero criar um nome, porque eu quero que vocês vão comigo, porque assim, na banda hoje tem empresário, tem funcionário público, tem, sabe, cada um tem uma rotina diferente, né? E acaba que às vezes não casa, tipo assim, por exemplo, um tem compromisso, a gente tem que na agenda chama um outro para cobrir e tal, acontece, né? Mas tem a formação principal ali. Só que eu acabo que, como eu estou mergulhado nisso, 100% nisso, e quero viver da parada, eu falei, vamos colocar o meu nome, para saber que a banda é minha. Tipo assim, não, nossa, eu tenho poder sobre a banda, mas tipo assim, para saber que é um projeto que eu estou encabeçando, eu lidero, vocês estão ali contribuindo comigo e tal. E quando alguém não puder, vai continuar, não vai parar, né? Mas eu quero vocês comigo, sempre deixei isso muito claro, quero que vocês toquem comigo. E aí, a Basto and Brothers surgiu porque a gente não tinha nome, ia surgiu 24 horas para adoração. E aí ele pediu, cara, faz uma bio explicando, né, a visão de vocês e tal. E eu fiquei tipo, cara, mas beleza. Eu coloquei lá né, fiz a nossa visão, que era, a gente é um grupo de amigos e irmãos, a gente está disposto a gerar um impacto horizontal através ali da presença de Deus, da cultura do reino de Deus, para que isso possa expandir e tal, servir o nosso próximo, sabe, servir a Deus e as pessoas. Essa é a visão, servir a Deus e as pessoas.
E o nosso propósito é gerar cura, gerar salvação, para que o reino de Deus seja conhecido. Eu coloquei isso, mas não tinha nome. Mas eu não queria colocar João Basto e Banda. Aí nas brincadeiras ali surgiu Basto e Hermanos, Basto e Banda e tal, e brincando. Aí eu não vou lembrar quem falou, se foi eu ou se foi alguém, mas falou, e Basto e Brothers? Tipo, era para ser Basto e Brothers. Aí eu falei, coloca aquele ezinho, sabe? Aquele ezinho diferente, a and. Daí ficou Basto and Brothers. Aí, tipo, a princípio ficou só no nome do grupo do WhatsApp. A gente tava meio sem coragem de colocar isso. Será que pega nome em inglês, essas paradas? Vamos pôr. E colocamos, e ficou. E a galera adaptou. Foneticamente, Soa legal. soa bem legal. Basto and Brothers. Ficou. Aí a gente conseguimos mudar lá no selo lá da distribuidora, né? A gente pediu lá e colocou aí no Spotify, no YouTube, tá tudo como Basto and Brothers. E tem uma música nova pra sair também, que é uma música que fala muito de um processo que eu passei de reconstrução. Né? Mas eu não vou falar, vai lançar aí. Fica na... deixa para uma próxima. Fica na expectativa. Fica na expectativa. Legal. Para quem quer conhecer vocês melhor, redes sociais, quais são? Instagram, Basto and Brothers, só que daí sem o E, né? Escrito mesmo, Basto and Brothers. YouTube, Spotify e outras plataformas Basto and Brothers aí com um Ezinho diferente lá, que é o... Eu não sei qual é o nome e-comercial, né? E-comercial, exatamente. Basto and Brothers. Aí, o meu Instagram pessoal é o João Basto, né? E lá, daí você vai ter o acesso dos outros meninos da banda lá também. E tem lá uns vídeos lá também, tem coisas que a gente... Tô compartilhando bastante coisa do meu casamento, casei recentemente, né? Legal. Então, agora tô na vibe do curtir o casamento. Faz um mês que eu casei, então... Agora tô focando mais nisso, mas logo a gente vai voltar com força aí pra essa parte musical aí. Então, a gente tá fazendo algumas agendas também, servindo em alguns lugares. Agora a gente vai pro 12 Horas de Adoração... sábado pra fazer um turno lá com a pastora Hilda. Sábado agora que a gente tá gravando, né? né? Quando as pessoas exatamente assistirem, já foi. Já Já foi. foi. Pastora Hilda também é uma pessoa incrível que a gente conheceu no 24 Horas também, ungida de Deus, assim, a palavra dela foi cirúrgica, foi muito top. E a gente vai ter a honra de estar lá ministrando também. E tem, como eu falei, tem esse som novo para sair também. E coisas novas que a gente está planejando aí. Acho que 2023 agora, né? Esse ano está sendo um pouco mais assim de adaptação também. Assim, a gente está produzindo algumas coisas, está planejando algumas coisas, mas 2023 a gente vai vir forte com algumas músicas, tem algumas composições nascendo também. Então, tem bastante coisa para vir e a gente vai vir forte. Que legal. Indica pra galera aí alguma... Fora a sua banda, claro. Sim, sim. Algum som aí, alguma coisa que tem tocado você, que você tem ouvido muito, enfim. Olha, ministrei já 2 vezes e coloquei no repertório já de ministração uma música do F-Hope chamada Único, que é uma música, é uma canção, cara... A gente tem ouvido A muito. gente não para de ouvir essa música. Na verdade, eu álbum, fiquei né? o tempo todo cantando. O Marcos Teles, eu tô lendo um livro dele, inclusive, que eu ganhei de uma amiga, Qual que é o chama nome? Vida Depois do Gospel. Assim, é extraordinário, assim, vários tapas na cara e assim, é muito bom. Desconstrói o conceito de mercado, né, dessa parada. E tem muitos falado sobre isso, sobre a essência da adoração, do que realmente é a essência da adoração e tal, de comercializarem essa parada. E esse livro tem me tocado. Eu tô lendo, na verdade, nessa parte de adoração, tô lendo 3 livros ao mesmo tempo. Eu leio devagar, porque eu nunca fui diagnosticado, mas eu acho que eu tenho TDAH, porque assim, eu tenho muita dificuldade, cara, em focar, assim. Na música perde, eu foco... né? Eu tenho que focar em uma coisa só. Então, tipo assim, se eu tô fazendo um negócio, eu não vou conseguir prestar atenção no redor. Eu tô focado naquilo. E por isso que na música, acho que eu encontrei um equilíbrio ali. Mas e para ler livro, eu tenho muita dificuldade. Então, tenho que ler várias vezes a mesma página e tal. Então, eu leio bem devagarzinho para poder absorver de fato. Não é só pra... Não é maratona, né? Tipo, cumprir. Não consigo. Você quer absorver Eu quero aquilo. absorver. Então, eu me dedico, por mais que demore um pouco. Mas eu tento lá com o melhor que eu tenho. E aí, eu tô lendo... esse que é o Vida Depois do Gospel. Como Adorar ao Rei, do Zach Neese, que é o pastor da Gateway. E eu tô lendo do Jeremy Riddle, o De Volta à Essência. Muito bom também. Assim, tem me desconstruído um pouco. Porque assim, a gente sempre Que tem é o que você tá lendo agora, né? Que é o que eu tô lendo agora. De Volta à Essência? É muito bom. Muito bom. E assim, é um cara que é referência pra mim, que foi da Beta, hoje ele tá na Vineyard novamente, né? E escuto ele desde... Porque assim, na verdade...
Eu sempre escutei Bethel desde quando, antes de ser famoso, antes deles serem conhecidos, né? Tipo, lá no primeiro álbum, nos primeiros álbuns lá no Tides, né? Que acho que é o segundo álbum, na verdade. No primeiro, que é aquele acústico, enfim, eu conheço. Hillsong eu gosto muito das antigas também. Das gringas, eu falei dos brasileiros, né? Mas tem os gringos também, Hillsong, Bethel. Sempre gostei muito de House of Fires. Nossa, né? São culturas, assim, lá, essa cultura gringa. E por mais que eu sou muito a favor do nacional, assim, eu acho que a gente tem criatividade, a gente tem unção, a gente tem, sabe, possibilidade de criar... A gente tem uma identidade, a gente tem uma característica. Só que a gente sempre quer imitar gringo. A verdade é essa. A gente sempre quer traduzir música e tal, mas... Por isso que eu sempre falo. Às vezes, antes eu tinha um pouco de timidez de ministrar as minhas músicas. Hoje eu vou... a galera não conhece, mas eu vou cantar, porque foi o que Deus me deu, cara. Claro. Foi a canção que Deus me deu e eu quero compor mais músicas, porque eu não tô cantando pra música pra ser conhecida. Eu tô cantando pra que a letra possa, de alguma forma, tocar aquele coração, pra levar adoração, pra gerar transformação. Né? E todas as minhas as canções que eu escrevi, elas têm uma história por trás. A que a gente falou da questão da paternidade, se vocês ouvirem a Meu Pai e Eu, é uma criança falando com Deus. Que começa: Jesus, posso te contar um segredo? Do escuro eu tenho medo, segure a minha mão, faz-me ouvir, faz-me sentir teu amor. Daí o refrão é: me joga pro alto e me gira no ar. E é como uma criança brincando com Deus. Depois eu vou deixar vocês para ouvir mesmo, para vocês procurarem, né, escutar. E tanto que o clipe é um desenho, são desenhos passando assim, porque tipo me remeteu à minha infância. E quando eu senti, como eu falei, quando eu senti a presença de Deus como um pai a primeira vez, eu me lembrei dos momentos que eu era pequeno e eu via Jesus brincando comigo quando eu era criança. Tipo assim, foram encontros que eu tive pontuais assim com Jesus. Então todas essas músicas, a Vaso Novo também é específica de um momento da minha vida, de reconstrução, de um vaso sendo quebrado e algo novo nascendo. Enfim, aí eu falei o nome da música. E corta, tô brincando. Pode deixar, vai. Mas tem uma música, ela vai chamar Vaso Novo. Né, já cantamos, a gente cantou no turno. Se a pessoa entrar lá no Instagram e ver o nosso turno, eu cantei ela lá, ministrei ela no turno. Em algumas igrejas que a gente ministra, a gente já ministra ela. E, enfim, é isso. Estamos caminhando, graças a Deus, e expandindo o reino de Deus através disso. Que demais. Fora essa parte musical e esses livros que você está lendo agora, qual um livro que fez diferença aí na sua vida? Fora a Bíblia, claro, né? Fora a Bíblia. O livro que fez diferença na minha vida foi o livro do Meltari. Que eu esqueci o nome do livro, você acredita que sumiu da minha cabeça? Mas eu li ele inteiro, que fala sobre a trajetória dele. É como um vento impetuoso. Como um vento impetuoso. Meltari, ele é um pregador, ele é um evangelista, um missionário das Filipinas, da Indonésia. E ele é um senhor já, ele é bem de idade já. E ele começou a sua jornada missionária no campo missionário muito jovem. E conta várias experiências ali da caminhada dele com Jesus no campo missionário. O cara aprendeu a falar inglês pelo Espírito Santo. Bom. Ele orou por cadáveres já em decomposição e ressuscitou, cara. Tipo assim, coisa que você vê e você fica tipo, como assim, cara? E isso, tipo, nos anos 70, anos 80, porque assim, existe, eu não sei se vocês já pararam pra pensar. Eu, às vezes, não vejo tantos milagres acontecendo como antigamente. Eu vim quando eu me converti, era todo culto, tinha uma parada maluca, assim, de cura, de nascer dente de ouro nas pessoas, e pó de ouro no ambiente, e, sabe, cura sempre, maravilha acontecendo mesmo. Hoje parece que... não tô falando que é um problema, assim, que, nossa, eu tô, sabe, tipo, não é que eu tô gerando aqui uma pauta de uma discussão, mas, tipo, o profético parece que a galera não tá... Não busca tanto, né? E tipo assim, cara, e é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito, é o mesmo poder. Se a gente, sabe, se a sombra de Pedro curava, por que a gente não pode estar nessa intensidade e a gente poder, em nome de Jesus, para a glória dele, para o reino dele ser conhecido e ser cada vez mais entronizado, a gente também vê isso no nosso meio. Não era para ser algo, tipo assim, espantoso, tipo assim, sabe, ver alguém ser curado, não era para ser... O que normalmente era o normal, hoje,
quando acontece, uau, né? Exatamente. Era para ser algo tipo assim, cara, Jesus fez de novo uma cura e ele é grande, ele é poderoso. Não que a gente vai se habituar a isso, mas Jesus, onde ele passava, ele curava, sabe? E ele deixou esse mesmo espírito, cara. E eu fico assim, às vezes, qual que é a palavra? Indignado, não? Não. Em outro sentido. Inconformado com a falta de atitude que muitas vezes a gente tem. Se eu vejo um cara enfermo, não é eu que vou curar ele. É o Espírito Santo, eu preciso orar. Se Jesus não queria curar ele naquela hora, como tem propósito, que às vezes não acontece que não, às vezes a cura não acontece. Em algum momento eu tenho algum propósito atrás disso e tal. Enfim, não era para ser aquele momento, mas eu preciso orar, eu preciso colocar em prática essa autoridade do Espírito, sabe? Eu sou meio... inclusive tem gente que não ora exatamente por esse problema. Com medo de não... Porque ela acha que depende dela. E depende de Deus. Você é só um canal ali. Meu Deus, se dependesse de alguma coisa, dependesse de mim, eu tava perdido. Nada depende da gente. Tudo depende dele. A gente é só canal, é exatamente isso. A gente é só um canal, a gente é só... somos... usados por Deus. Não Só como instrumento mesmo. Exatamente. E glória a Deus por isso, cara. Glória a Deus porque a gente tem essa sede de ser cada vez mais usado. E como sacerdote, lá em Levítico 6, ele colocava lenha no altar para continuar queimando. Essa tem que ser a nossa atitude todos os dias. Não porque a minha busca, obviamente, vai ajudar. A minha busca vai ser um impulsionador para que o Espírito Santo me use ainda mais. Tá ligado? Mas, tipo, eu preciso crer. Eu preciso crer. Como eu falei, tudo depende do crer. Tudo depende eu creio em Jesus, eu creio no poder dele, eu creio naquilo que ele pode fazer. Sabe? E eu nunca vou abrir mão disso. Eu nunca vou abrir mão do que eu sei que Jesus pode fazer. Sabe? Tipo, de Jesus fazer crescer um membro, de Jesus fazer crescer, o Espírito Santo fazer uma cura que os médicos seria impossível, sabe? E esse é o nosso Deus, sabe? A gente limita muito. A gente acaba, tipo assim, com nossa carne, o nosso entendimento pequeno demais, a gente diminui Deus, cara. E ele não pode ser diminuído nunca. Exatamente. Sabe? Meu amor. Oi. O que mais? Eu acho que é isso. Aprendemos muito aqui. Eu acho que é primeiro bate-papo aqui. Primeiro bate-papo. Porque é o seguinte, o Basto... Dá pra ficar aqui, ó. Dá pra ficar fazer horas. uns 3 podcasts sossegados, um atrás do outro. Eu assim, falo ó, bastante, né? Não, mas é legal, Não, cara. mas isso é muito bom. Porque flui muita coisa, né? Muita Amém, coisa glória a Deus. que é derramado na mesa. Fico É feliz. coisa de Deus. É coisa Fico de feliz, Deus que da hora. Cara, ansioso pela próxima vez. Claro, Top claro. demais. Faltou a gente falar alguma coisa? Eu acho que tem muitas coisas para falar, assuntos específicos que a gente pode entrar em uma outra conversa, testemunhos, né, como a gente conversou antes, que podem, né, ser de grande bênção para outras pessoas, ou enfim, outras pautas, enfim, tem sempre alguma coisa pra gente bater papo. É bom deixar, né? Vamos deixar pra um segundo. Se conta tudo, depois não tem nada pra derramar. Talvez um com a banda, trazer os meninos aqui. Legal. Seria legal, seria bacana. Seria assim. Top demais. Aliás, bom, não vou falar assim. Não. Isso aí eu não vou falar. Deixa aquela pulga atrás da orelha. É isso aí. Gente, obrigado, o Basto. Obrigado por esse tempo. Eu que agradeço. Muito obrigado, cara. Tamo junto. Demais, Obrigada, que demais. Basto, Tamo junto. E galera, obrigado por assistir até aqui. Não esquece de comentar aí o que tocou a sua vida aí, o que falou com você, esse bate-papo nosso aqui. Não esquece também de curtir, de tocar na sinetinha para não perder o nosso conteúdo. Manda o link aí pra galera, um grupo de igreja aí, que eu tenho certeza que esse bate-papo aqui vai edificar a vida de muita gente. É isso. A gente se vê no próximo NSDC Cast. Deus abençoe sua vida. Não esqueça que nós somos de Cristo.